Tudo bom, gente? Pessoal do EAD Topografia. Estamos aqui começando uma aula muito importante para vocês, uma aula que vai mexer com movimento de terra, que para o arquiteto é a coisa mais importante, que ele mexe para fazer uma implantação bem feita, uma familiarização do terreno em relação ao projeto. E quando a gente fala em movimento de terra, a gente tem assim que ter alguns conceitos sobre domínio. E agora vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui, inicialmente esses conceitos que nós temos. Terraplenagem, corte e aterro. O que seria terraplenagem? Terraplenagem seria a arte de modificar uma configuração natural do terreno, ou seja, ele é de um jeito e nós precisamos intervir nele para que ele tenha um aspecto adequado ao nosso projeto. Bom, mas para se fazer essa terraplenagem, nós temos duas atividades muito importantes, que seria corte e aterro. O que seria um corte? Como vocês podem ver aqui na tela, o corte você tem um terreno que antes ele era em PNT, o PNT vocês conhecem, é o perfil natural do terreno, e eu precisaria deixar ele numa situação plana, então eu faço o quê? Eu executo um corte, que é, eu vou desagregar o terreno da maneira que ele estava antes. E também eu vou fazer um aterro para esse terreno. Eu posso ter essa situação? Pode. Quando um terreno, por exemplo, está com essa configuração inicial, e eu preciso nivelá-lo a um nível NR. E o que seria esse NR, gente? Nível de referência. Muitos confundem NR com o nível da rua, porque a gente coloca aqui como se fosse meio que uma pegadinha, mas não é. É nível de referência. E aí você tem essas duas situações, corte e aterro. Mas vejam que corte e aterro, a gente costuma ter uma movimentação muito elevada da terra, e essa movimentação acaba tendo um custo também elevado. Para isso, a gente busca sempre uma situação de ideal, de movimentação ideal desse terreno, ou seja, a gente busca o solo compensado, que é uma situação considerando que o alto custo do transporte dessa terra. A gente quer reduzir o transporte dessa terra, esse alto custo. Então, para isso, vejam em que situações. Por exemplo, nós temos aqui uma situação em um terreno em aclive. Um terreno em aclive é que eu quero fazer um nivelamento tal, em que eu faço uma situação assim, vejam, a terra que eu cortei aqui é a mesma terra que eu vou aterrar do lado de lá. Então, o que acontece? Eu faço uma compensação. O que eu corto, a mesma terra eu uso para o meu aterro. Nessa situação também, nós temos a situação aqui, um declive. A mesma coisa. O que eu corto desse lado, eu faço um aterro do lado de lá e tenho o meu nivelamento acontecendo, correto? Bom, mas quando eu faço essas movimentações que são de corte, de aterro, eu vou acabar gerando naturalmente taludes. E os taludes são o quê? Eles geralmente fazem uma contenção, eles ajudam a gente a trabalhar com os desníveis e encostas dos terrenos que a gente acaba criando, né? Só que eles são naturais, são considerados naturais, até a hora que ele tem uma inclinação de 45 graus. Então essa situação é uma situação natural, ele fica em 45 graus. A gente não precisa ficar pensando o que eu vou fazer com esse solo que está a 45 graus. Quando ele começa a aumentar essa inclinação, aí eu já tenho que entrar com alguma situação de quê? De engenharia ou mesmo algumas técnicas que eu faço de vegetação, para conter exatamente essa possibilidade desse solo erodir. Erodir o que é? Ele vai escorregar. E isso é um perigo para quem estiver construindo na parte de baixo desse solo. E esse é um esquema interessante de talude. Vejam que eu falei, 45 graus, até aqui a gente pode manter ele que ele fique estável. E muitas vezes, como é que eu calculo, Alex, esses 45 graus? Como é que fica fácil? Fica fácil, porque 45 graus é tangente 1. Então o que eu faço? Se esses dois catetos tiverem a mesma dimensão, eu já estou trabalhando com 45 graus. É muito fácil. Você faz na horizontal 1 metro e você sobe 1 metro, como exemplo, né? Bom, quando nós estamos trabalhando com este solo, tanto para aterro quanto para corte, esse solo ele não é um solo que fica numa situação igual o tempo todo. Quando você faz umas modificações nele, ele sofre com o quê? Ele sofre o comportamento desse solo. Esse comportamento ele pode, durante a terraplenagem, o volume dele pode aumentar e diminuir. E isso a gente tem que perceber também. Por exemplo, veja, quando o solo é cortado, imediatamente quando a gente corta esse solo, o que acontece com essa terra? Ela incha, ela aumenta o seu volume. E a gente chama tecnicamente de quê? De empolamento. Ele empola, ele cresce. E quando ele é amassado, que a gente está fazendo ele diminuir de volume, a gente chama, obviamente, de quê? De compactação. E para esses dois processos acontecerem com volume de terra, a gente tem algumas formulinhas. Então, olha que interessante aqui.
CC, coeficiente de compactação, e CE, coeficiente de empolamento, certo? Agora, como é que é feito o coeficiente de compactação? Volume compactado sobre o volume natural, que era ele anterior. E essa relação, ela tem que ser menor ou igual a 1. Ela vai ser sempre... O que é uma relação menor que 1? 0, alguma coisa. Isso é menor que 1, ou igual a 1. E 1,00. Tá. E essa situação aqui, coeficiente de empolamento, como é que é isso, Alex? Bom, o que é? Volume S, volume solto, sobre o volume natural antes. Se o volume solto ele está sobre o volume natural, é natural que essa relação vai dar um número maior que 1, vai dar 1, alguma coisa. Por quê? Porque o volume solto sempre vai ser maior que o volume anterior que ele tinha do solo. Então, vai ter o índice, coeficiente de empolamento, vai ser 1, alguma coisa, certo? Continuando, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora um exercício para tentar aplicar todos esses conceitos que a gente está trabalhando com vocês agora. Puxa, eu vou trabalhar corte, vou trabalhar aterro, vou trabalhar como? Como que eu vou trabalhar? Primeiramente, vocês se lembram que nós trabalhamos alguns exercícios de empolamento, de quadriculação e de interpolação, que vocês estão assim, já craques nisso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um terreno padrão. Vamos nos deparar um pouquinho sobre esse terreno para que a gente possa entendê-lo, né? Esse terreno ele tem quanto por quanto, gente? Olha aqui, ó. Comprimento, aqui está a rua, tá? Se vocês não estão vendo, aqui está a rua. A frente tem quanto? A frente é isso tudo aqui. Onde tem uma cota da frente aqui, Alex? Tem aqui, ó, 9 metros. Então ele tem 9 metros por total 18. 9 por 18 é um terreno fictício, nós estamos fazendo um exercício, normal. Aqui está a rua. Mas percebam uma coisa, esse terreno tem curva de nível? Lógico que tem, olha as curvas de nível acontecendo aqui, ó. Esse terreno tem ponto cotado? Lembram de ponto cotado, como é que a gente fazia? Ponto cotado, lógico que tem, olha os pontos cotados aqui. Todos esses símbolozinhos de nível em planta são pontos cotados que um topógrafo levantou pra gente. Maravilha! E esse aqui, 63, 62, 61, o que é? São as curvas de nível. Os níveis, então esse terreno é um terreno que está bastante acentuado. Para como? Como que ele está acontecendo aqui? A rua ele está com 68, 67 e vai descendo. Percebam, é um terreno que está em declive. Maravilha. Olha o que a gente fez. A gente pegou um terreno de 9 por 18 e separou ele em módulos. Nós fizemos o quê? Uma quadriculação. Reparem, ó, módulo de 5, módulo de 6, módulo de 7. Ótimo. E fizemos aqui, nessa situação, fizemos o quê? Módulo de 5 e módulo de 4. Para dar, aqui deu 9, aqui dá 18. Fechou. Só que reparem que dessa vez a gente colocou uns ingredientes a mais, uma coisa para tornar esse exercício mais próximo da realidade. O que nós colocamos aqui? Reparem. O que é esse 1,5 do lado de cá? O que é esse 1,5 do lado de cá? O que é esse 3 aqui na frente? E esse 1,5, olha, 1,5 aqui no fundo. Aí você vai parar e pensar, pô, mas isso são os recuos? Exatamente. Um lote que tem recuo de fundo de quanto? 1,5. Tem recuo lateral dos dois lados ali de quanto? 1,5, 1,5. E tem um recuo de frente de quanto? De 3. Então nós vamos trabalhar praticamente com uma situação real acontecendo. E como é que nós vamos fazer para trabalhar isso aqui? Nós vamos fazer agora perfis. O que são perfis? Vocês lembram? Quando a gente quadriculou, a gente interpolou. Quando a gente interpolou, a gente fez o quê? Fatias. Nós quadriculamos justamente para fazermos fatias desses modos, desses eixos. E agora nós vamos pegar quatro principais perfis. E são esses perfis que vão dar uma ideia do que a gente está fazendo aqui. Se é para corte, vamos analisar o comportamento desse lote em relação a corte e aterro. Que perfis que eu vou escolher? Eu vou olhar bastante para esse terreno. E os melhores perfis são quais? São aqueles perfis que estão fazendo o perímetro da área útil. Qual é a área útil aqui? A área útil é a área em que eu posso construir. Qual é a área que eu posso construir? É aquela área que está para dentro do quê? Dos recuos. Ótimo! Então percebam, aqui está para dentro dos recuos, aqui está para dentro, aqui está para dentro e aqui está para dentro. Que perfis são esses? Ó, reparem aqui. Você, repara aqui comigo. Olha aqui. Perfil AA, esse é um perfil A minúsculo, porque tem um A maiúsculo aqui, não confunda. Perfil AA é o primeiro.
Olha aqui, no fundo lá, perfil B, B, segundo. Esse aqui, já identificaram, né? O longitudinal, D, D, é o terceiro. E esse aqui, E, E. 4 perfis são os principais perfis que eu preciso ter. Vamos trabalhar com eles, mas de que jeito? Eu vou olhar e falar assim, mas espera um pouquinho. Como é que eu vou agora? Qual é a minha referência? Que nível que eu vou adotar nesse lote para que eu comece a trabalhar para saber quanto que eu vou ter de aterro e quanto que eu vou ter de corte? Aí reparem que existe aqui, ó, um 64 pintado. Dê uma olhada aqui para mim. Olha aqui o que acontece. Repararam o que é isso aqui? Isso aqui é um perfil. É a ideia de um perfil qualquer que eu estou usando. Mas no caso a gente vai usar o AA, BB, DD e EE. Tá ótimo. Mas tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse é um nível 64 que eu adotei. Eu olhei para o terreno e falei assim, eu vou começar a trabalhar com um nível de referência. O nível de referência vai ser o 64. E com o 64 eu vou ver se eu vou ter muito corte, muito aterro, para depois trabalhar aquilo que a gente viu lá no começo dos slides, que era aquele solo compensado. Tudo bem? Vamos adiante? Primeiro perfil. Olha, vamos voltar que eu não entendi nada. Alex. Não entendi nada. Que história é essa? Repara comigo aqui. Olha o AA. Este perfil é uma lâmina passando aqui e eu estou olhando para lá. Repara, vou voltar. Do lado de cá, o perfil, quando eu olho ele, ponho ele assim na tela, do lado de cá é esse A que veio. Quando eu girei ó, o perfil, estou olhando assim, ó. Então eu pego este aqui e faço isso aqui, ó. Ó, repara. E ponho aqui para eu trabalhar. Repararam? A minha mão esquerda está com este lado do terreno, 6375. Tem que prestar atenção nisso. E esse outro lado de cá, minha mão direita, está com 6744. 6744 está aqui. 63575 está aqui. Faço aqui, quer ver? Olha lá, estou levando um baile da tela, mas tudo bem, olha lá. Olha que interessante. 6375 do lado de cá, 6744 do lado de cá, como eu falei. Estava assim, fiz isso aqui. Maravilha. Acompanhe na tela como é que a gente está montando. Esse é um perfil, gente. Olha lá, recuo do lado 1,5. O que sobrou dentro e do outro lado 1,5 de novo. A gente está usando que nível mesmo de referência? 64. Olha o 64 aqui. Eu vou explicar bastante esse aqui, porque os outros vocês vão simplesmente fazer um comparativo e acompanhando o mesmo raciocínio, porque entendendo esse, você faz todos os outros com bastante tranquilidade. Vamos lá. Reparou? 6375, ele é maior ou menor que 64? Menor. Se é menor, e eu... Opa! Correu aqui um pouquinho? Se ele é menor que o 64, que era minha referência, minha linha referencial, ele está para baixo, não está? Está para baixo, beleza. Está aqui, ó. Botei ele para baixo. Na sequência, você vai ver na tela, na outra tela que eu não vou passar para lá de novo, que é 6439, 6617, 6685, fechando com 6744. Reparem que todos, a partir desse que está para baixo do 64, todos esses aqui são maiores ou menores que 64? São maiores. Então, eles ficam para cima da minha linha de referência 64. Ótimo! Esses intervalos, o que são esses intervalos? Vou fazer uma voltinha só para vocês perceberem. O que são esses intervalos? Perceba aqui. Lembram? Esses cantos era quanto? O recuo. Recuo é quanto? 1,5, 1,5. Então vai ter 1,5, 1,5. Mas o que é aqueles números na frente? 2,5 de um lado, Alex? Era 3,5 de um lado e 2,5 do outro. Quer ver? Olha lá. Deixa eu ver. Vem contigo. Agora... Oi. Desce para cortar isso aqui que está rolando. Oh, beleza. Nada como o pessoal que sabe das coisas. Olha aqui. Reparem. 2,5 aqui, 3,5 aqui. De onde veio esses números? Aqui tudo é 5 pelo meu módulo. 5 menos 1,5 sobra 3,5. Esse outro módulo, se você olhar na tua folha, vai estar escrito 4. 4 menos 1,5? 2,5. Maravilha. Então, é daí que veio essa modulação. Reparem que tem mais número aqui que eu já encontrei. Como assim? Como você já encontrou?
64, 6375. Qual é a distância? Quanto falta do 6375 para chegar no 64? 0,25. Eu coloquei lá. Ótimo. Do 6439 para chegar no 64. Pô, essa é fácil. 0,39. Tá lá. 6617 para chegar no 64. Essa distânciazinha aqui, quanto falta? Faz na calculadora, pode fazer para conferir. 2,17. Vou avançando. 6685 para chegar no 64. 2,85, Alex. Perfeito. E o último, 6744 para chegar no 64. 3,44. Essas medidas vão ser muito importantes a gente deixar isso aqui, porque vocês inclusive já fizeram na interpolação. Montei tudo isso, montei. O que a gente encontrava mesmo, vocês lembram? Figuras geométricas. Ah, olha lá. E essas figuras geométricas, o que eu faço? Eu coloco número nelas, olha lá. Número 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, Alex, tem um negócio aqui que já começou a me arrepiar. O que é isso aqui? Quando o PNT passa de um lado para o outro, de uma parte de cima para a parte de baixo, do meu nível de referência, eu estou fazendo o que aqui? Como chama isso aqui mesmo? Interpolação. Então eu tenho que primeiro resolver a interpolação para depois calcular as áreas de todas essas figuras. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Eu tenho aqui quanto? Lembram que na interpolação a gente sempre trabalha com um triângulo grande? Triângulo grande. Presta atenção aqui na tela. Na interpolação eu tenho esse triângulo grande aqui, onde 1,5 é a base do triângulo grande e a altura desse triângulo grande. O que é, Alex? É essa diferença mais essa outra diferença. 0,25 mais 0,39. Gente, isso vai dar 0,64. Esse triângulo é o que faz a base para a gente fazer interpolação, que vocês também já estão craques nisso aí. Faço a regrinha de 3, que vocês já conhecem. Base do grande está para a altura do grande, assim como, aí eu pego o triângulo do x, que é esse número 1 aqui. Assim como base, que é o x, está para a altura dele, que é 0,25. Ali está. Multiplicando em cruz, eu vou achar o quê? O x vai ser 0,59, faço a mesma coisa com o y, isso eu não vou me deter muito nisso, porque o exercício é extenso. Se eu me deter muito, a gente não consegue resolver o exercício como precisa. Isso aqui vocês já sabem fazer, eu estou só dando uma pincelada. O x vai ser 0,59 metros, que é o x, e o y vai ser 0,91, que é o y. Se eu pegar o x mais y, tem que dar quanto? 1,5. E você vai ver que 0,59 mais 0,91 vai dar 1,5. Ótimo. Triângulo, triângulo. Que figura geométrica é essa, essa e essa? São três figuras muito parecidas, são iguais. Que tipo de figuras são essas? Trapézio. E o trapézio, vocês também já sabem como é que a gente faz a fórmula do trapézio. Como é que eu acho a área de um trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Ótimo! Já sabe então a fórmula? Tá, então vamos fazer agora todas as áreas dessas figuras. Vamos calcular? Vamos. Figura número 1 é um trapézio? Opa! Não é trapézio isso aí. Isso aqui é triângulo. E triângulo não é base maior, base menor, aquela coisa toda. Triângulo é simples. Base vezes altura dividido por 2. Base, triângulo 1. Qual é a base? X. Tá lá. Qual a altura? 0,25. Tá lá. Base vezes altura é x vezes 0,25. Mas x vale quanto? 0,59. 0,59 vezes 0,25. Tá onde, Alex? Tá aqui, ó. Ah, 0,59 vezes 0,25. Dividido por 2. Dividido por 2. Dá isso aqui, ó. Mas isso aqui eu já coloquei um ATzinho aqui do lado. É metro quadrado, hein? Nós estamos trabalhando com área. Então, esse metro quadrado aqui, metro quadrado é AT. O que é AT mesmo, gente? Aterro. Por que é aterro? Porque está para baixo do 64, que eu estou imaginando que seja um nível referencial. Se é para baixo, eu vou ter que aterrar esse pedacinho. Por isso que ele é uma área de aterro. Por isso, tá? Essas todas que estão para cima vão ser áreas de quê, então? De corte. Vamos ver, vamos conferir aqui. Segunda figura geométrica é outro triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Base, y vezes altura, 0,39 dividido por 2. A base é y, 0,91. Cadê o número 2 aqui? Tá aqui, Alex, ó. 0,91 que é a base, vezes 0,39 que é a altura, dividido por 2. Deu 0,18 metros quadrados, que vai ser o quê? Aterro? Não, Alex, está acima do 64. Corte. Tá bom? Corte. Figura 3, 4 e 5. Trapézio. Se é trapézio, é aquela fórmula. Vou falar de novo, hein? Acabei de falar faz 2 minutos. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2.
Caramba, onde é que está isso aqui tudo? Figura 3. Base maior mais base menor vezes a altura, está aqui, dividido por 2. Quer ver? 2,17 mais 0,39 vezes a altura dividido por 2. Achou 4,48 metros quadrados de quê? Para cima. Se é para cima, é corte. A figura 4 vai ser 2,17 mais 2,85 vezes 2,5 dividido por 2. 2,17 mais... 2,85... Cadê? 4, Alex, está do lado de cá. 2,17 mais 2,85 vezes 2,5 dividido por 2, 6,28. Corte também, metro quadrado, não esqueça. Figura 5 e última, está aqui. 2,85, que é uma base, mais a outra base, 3,44, vezes 1,5, que é a altura, dividido por 2. Está lá, 2,85 mais 3,44, vezes 1,5 dividido por 2. Pronto! Ufa! Acabou o exercício? Que nada, você só fez o primeiro perfil, AA. Tem o BB, o DD e o EE. 4 no perfil nível ideal, não. Nível referencial 64. Nossa senhora, você já ficou cansado, né? Imagina eu aqui. Vamos adiante? Qual o perfil que é agora mesmo? É o BB. Vamos fazer a mesma coisa. Olha lá, que bonito. Não vou nem falar muito, você vai olhar um pouquinho para ele. Olha um pouquinho para ele, vê o que você acha. BB 64, né? Tá lá. Os mesmos intervalos, reparou? Olha lá. Recuo do lado de cá, recuo do lado de cá e a parte de dentro dele. Nível 64, que é o nível de referência, nós estamos fazendo uma ideia primeiro usando um nível qualquer, a gente escolheu 64, lembra? E eu peguei lá no perfil BB, eu peguei os pontos cotados que estão lá. E os pontos cotados que estão lá são esses aqui, ó. Estão lá, você vai olhar na folha depois, você até pode imprimir essa folha para ir acompanhando esse exercício da aula. Você vai perceber que esses valores, eles estão lá no exercício. Então você está passando para esse croquis aqui. Obviamente que o 64 é maior que todos eles, não é? Lógico, 64 é maior que todos esses valores. Então, eles estão todos para baixo do 64. E se eles estão todos para baixo do 64, que figuras são essas que eu estou encontrando aqui? Vai ter interpolação nessa história agora? Nesse perfil tem interpolação? Dá uma olhada, não tem interpolação. Tem só... Que figura está aqui? Trapézio, 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 trapézio. 4 trapézios. Ótimo. Faço as mesmas contas, que eu não vou me deter aqui, porque tem muita coisa para frente ainda. Fiz todas as contas, achei todas as metragens quadradas desse perfil BB. Correto? Correto. Vamos adiante? Isso aqui é mais para passar rápido. Isso aqui não é para você ficar olhando com muita, assim, DT. Depois vai ter todo o tempo do mundo para olhar, põe pausa lá, examina com calma. Aí tem uma novidade. Eu fiz o perfil AA. Fiz o perfil BB. Esse perfil me deu metros quadrados. Esse perfil me deu áreas metros quadrados. Mas eu estou procurando volume. Se eu estou procurando volume, falta uma unidade de metro aqui, para que eu possa ter metro quadrado vezes metro, para me dar metro cúbico. Metro cúbico é volume. Então, o que você acha que está faltando? Que metro que está faltando? Qual é a medida metro que está faltando para a gente encontrar finalmente os volumes? A distância entre os perfis. Então, repara, o perfil A está aqui, o perfil B está aqui. Cortes e aterros aqui, tudo em área. Para isso tudo aqui virar metro cúbico, faltou multiplicar esses cortes com esses cortes, tirar a média deles e multiplicar por um valor. Que valor? A distância entre os perfis. Não esqueça disso. Essa distância, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada, ela está aqui na lousa. Tá. Então vejam bem, o que acontece aqui? Essa distância que nós estamos vendo, você vai ver lá entre A e B, 13,5 metros. Somei. O que é isso aqui, Alex? Que valores são esses? Se você olhar nos cálculos que a gente fez atrás, são os valores que a gente encontrou de corte e os valores que a gente encontrou de aterro. Por que média? Porque eu somei tanto do A quanto do B, dividi por 2 e achei a média. Essa é a média de corte entre A e B, usando o nível 64. Deu esse valor, multiplico pela distância entre eles? Sim, para dar metro o quê? Cúbico agora, cúbico. Faço a mesma coisa com o aterro. Reparem nesses valores, tá? Perfil DD, esse foi o A, foi o B, agora é o D e o E. Fazemos a mesma coisa, vou até deixar um tempinho, dar uma olhada, olha que coisa linda. O que eu fiz aqui, foi explicado no perfil A, não tem nenhum segredo diferente aqui. Observem, verifiquem que está tudo feito aqui. O EE,
DD, EE. Achei corte e aterro no EE, achei corte e aterro no DD. Falta o que agora? A medida distância entre os perfis que está aí. Mesma coisa que a gente fez entre o AA e o BB, a gente faz entre o DD e o EE no 64, mesma coisa. O que aconteceu aqui agora? A distância entre o perfil A, o DD e o EE não é 13,5 agora, é 6. Dá uma olhada no desenho que você vai ver que a distância entre os dois perfis é 6. E aí você vai achar a média, metro quadrado, vezes 6 metros, metro cúbico. Metro quadrado de média, vezes 6 metros, que é metro linear, multiplica metro cúbico. Olha essas medidas aqui. Repare que agora, volumes totais para 64. Pego aqueles dois cortes, do AA, BB e do DD, EE, somo, divido por 2. Acho que o volume total em média, de corte e de aterro eu faço a mesma coisa. Reparem que loucura, vamos ter que analisar rapidinho isso aqui. O que aconteceu aqui? Uma diferença grande demais entre corte e aterro. 114%. Isso é o quê? Prejuízo. Para quem? Para o seu cliente. Então ele olha, isso aqui você vai ter que transportar muita terra, ou comprar essa terra, ou levar essa terra e botar fora. Meu amigo, aqui você já quebrou o seu cliente. Então nós vamos ter que melhorar isso aqui. Para a gente melhorar isso aqui, nós temos que mudar o nível de análise. O 64 está muito ruim, ele deu 114% de diferença entre corte e aterro. Aí nós temos uma maneira de fazer o cálculo. Como é que a gente faz esse cálculo? Primeiro vamos encontrar uma altura média. Essa altura média, existe uma fórmula. O que é altura média? O que é isso aqui? Volume maior menos volume menor sobre a área do terreno envolvida. Envolvida onde? Nos nossos cálculos. Volume maior menos volume menor. Você vai olhar lá, qual é o maior? O de corte ou de aterro? Qualquer que seja, é o maior menos o menor, porque não pode ter terra negativa. E o que é essa área do terreno envolvida? Fiz até um pedacinho do nosso terreno, que está lá no primeiro exercício, primeiro desenho. O que acontece aqui? Eu trabalhei A, B, D, E. Eu trabalhei só com essas partes que não estão. Esses quadrinhos aqui do canto, eu não trabalhei, então eles não são áreas envolvidas. Consequentemente, eles não entram nessa continha aqui de baixo. Como é que eu posso fazer isso aqui muito fácil? Eu faço a área do terreno inteira, 9 vezes 18, deu 162, mas não é isso. Aí o que eu faço? Eu pego 1,5 vezes 1,5, que é essa arinha, vezes 2. Por quê? Essa mais essa. Olha lá. 1,5 vezes 1,5, vezes 2, 4,5. Pego aqui, ó. Quanto vale isso aqui? Quanto vale isso aqui? 3 por 1,5. 3 por 1,5 vezes quanto? Essa e essa, vezes 2 também. E tiro dessa área total, tiro esses 4 achurados. Ótimo. Quanto vai dar? 162 menos 4,5 menos 9, 148,5. Ótimo. Aí eu coloco na fórmula. Maravilha. Lá atrás, o que era corte, o que era aterro, o maior menos o menor, 148,5 que a gente acabou de olhar, deu quanto? Essa continha vai dar isso aqui. O que é isso aqui? É quanto que eu tenho que variar do 64 que eu calculei no início. Então eu tenho que 0,66, que eu arredondei isso aqui, né? Você percebeu que eu arredondei. A altura média, eu tenho que mexer no 0,64, 0,66 metros ou 66 centímetros. E aí eu tiro, né? Eu olhando por aqui, se aterro for maior que corte, é o NR menos o HM. Se o aterro for menor que o corte, NR mais HM. Então eu faço 64, que é o que eu estava usando, menos 0,66 vai dar 63,34. Meus queridos, preste atenção agora. Esse é um nível diferente do 64, 63,34, que é um nível que vai melhorar muito a minha relação entre corte e aterro para não dar muito gasto no transporte da terra. Eu vou fazer tudo que a gente fez, o AA, o BB, o DD e o EE, usando 6334. Você já cansou, só de eu falar isso aqui você já ficou cansado. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu fiz e você vai fazer para treinar também. Vou usar agora tudo aquilo lá que a gente fez, aqueles 4, usando 6334. Um dia, quem sabe. Aí. AA, usando 6334, fiz aqui, vocês já sabem, mesma tela que a gente fez, só que usando 6334. O BD a mesma coisa,
fiz as continhas, somei os volumes, só que agora, ó, 6334, não é mais o 64, agora já é o nível ideal para ter menos movimento de terra. Faço a somatória dos volumes, vou fazer agora o DD, lógico, lembra do DD? DD também, só que agora com 6334. Os valores são todos diferentes, você vai reparar quando você fizer esse exercício. O EE também, a mesma coisa, usando 6334. Tudo isso aqui está diferente, você vai fazer um estudo pormenorizado. As médias agora DDEE, não AABB, 33, 63, 34. Somo tudo, aqueles volumes totais, olha o que aconteceu. Dá uma olhada nisso aí. A diferença antes era de 114%. Você ia quebrar seu cliente. Agora você caiu para 17%. Olha como ficaram quase iguais. O que quer dizer essa análise? Essa análise é muito interessante, olha. Com o nível ideal que a gente usou, 6334, lembra? A diferença de transporte, ela caiu de 114%, a diferença que você ia ter que transportar e gastar dinheiro do seu cliente, ela caiu para 17%. Ou seja, olha lá, a diferença de transporte do seu cliente custou muito menos para o seu cliente. Agora você pergunta para mim, você vai perguntar com bastante razão, mas Alex, pô, 17% ainda vai dar gasto para o cliente? Vai. Como é que eu faço então para reduzir mais ainda, para chegar quase a 0%, quase uma coisa que o cliente vai adorar? Você precisaria fazer o quê? Mais perfis no seu terreno, mais próximos, mais conta, você ia achar um nível ideal mais preciso, olha lá, para ter mais precisão e menor transporte e custo para o cliente, você precisaria ter mais perfis, e os perfis deveriam ser mais próximos, aí você conseguiria reduzir esse 17%, ok? Vamos continuar um pouco mais. Aí, lembra do índice de empolamento e de compactação? A gente vai usar ele agora. Vamos supor que para aquele terreno que a gente está trabalhando, ele tenha coeficiente de compactação 0,74 e coeficiente de empolamento 1,31. Como é que eu faço essa situação agora? Eu tenho que saber aquele que sobrou, porque olha aqui, o que tinha aqui de 14, oba, aqui, essa diferença que eu tinha aqui, olha, de aterro 144 e de corte 123. Bom, mas isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Você tem que começar agora a trabalhar. O que você vai fazer com esse terreno? O que vai acontecer? Eu vou ter que comprar um pouco de terra, esses 17%, ou eu vou ter que comprar, ou vou ter que levar esse terreno, essa terra embora? Então vejam bem, eu começo pelo corte ou pelo aterro? Você começa sempre pelo corte. Porque você não pode ter uma coisa para aterrar se você ainda não tem terra sobrando para poder cortar essa terra para depois aterrar. Então você começa sempre pelo corte. E quando você começa o seu corte, lembra da tela anterior? 123 metros cúbicos você tem de corte. Quando você corta essa terra no seu terreno, o que acontece com ela imediatamente? Ela incha. E se ela incha, você aplica o quê? Esse coeficiente. Olha aqui. Apliquei o coeficiente. Ela ficou maior. Não ficou maior? Ficou maior. Mas aí eu vejo aqui, ó. Assim que cortamos, o volume do solo incha. Acabei de falar. Ótimo. Mas eu preciso compactar esses 162 metros cúbicos para caber no buraco que eu tenho. O buraco que eu tenho é de quanto? Eu vou ter um buraco de 144 metros cúbicos, então eu pego 162 e compacto, usando o coeficiente de compactação, 0,74. Ótimo. Deu quanto? 119. 119? Eu tenho 119 de terra, mas eu tenho um buraco de 144. Falta terra. Ótimo. Então, olha lá. 144, que é o que eu tenho de buraco, eu consegui compactar da terra que eu cortei, virou 119 metros cúbicos, ainda preciso de quase 25 metros cúbicos. Ainda precisa de terra para eu poder aterrar, o que está escrito ali. O que eu faço então? Tem que comprar essa terra. Onde que a gente compra a terra? Bota fora. Mas quando eu comprar essa terra, eu vou comprar 24 e 23 metros cúbicos. O que vocês acham? Não. Se você comprar 24 e 23, sabe o que vai acontecer? Quando você corta a terra lá no bota fora 24 e 23, não pode. Ele vai te dar a terra fofa. A terra já inchada 24 e 23. Mas ela não é. Essa terra que você está querendo comprar, ela é compactada já. 24 e 23 compactada. Então você tem que calcular quanto que você precisa pedir para o homem do bota fora. Ela fofa, que vai no caminhão. Então, de novo, você tem que pegar 24 e 23 e multiplicar de novo pelo coeficiente de empolamento, para ver quanto que você tem que comprar no bota fora da terra inchada. Opa! Então, quanto fica? Ah, 31, quase 32 metros cúbicos. É essa metragem cúbica que você tem que chegar no dono do bota fora e falar assim, meu querido, eu quero 32 metros cúbicos
enche os caminhões. Ele vai encher os caminhões e vai trazer 32 metros cúbicos. Porque quando chegar no teu terreno, você vai ter que compactar. E compactando vai virar quanto? Os 24 que você precisa. Tudo bem? Ótimo. Essa é a parte técnica, né? Voltando aqui, só para vocês lembrarem o terreno, aquele terrenão que a gente vai fazer. Só que agora nós vamos fazer um outro estudo rápido, muito rápido. Vamos fazer uma análise gráfica dos perfis. Esses perfis. E eu não vou usar só os perfis A, B, B, D, D e E, que foi o que eu fiz no início. Eu vou fazer análise de todos os perfis. Ó, repara. Primeiro perfil. A, maiúsculo J. Azinho, B, Azinho. BK. CL. Bzinho, D, maiúsculo M. Só no transversal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todos os eixos tem perfil. E vamos analisar graficamente todos eles. E no horizontal? No longitudinal, ó. A, D, Dzinho, E, H, Ezinho e JM. Todos esses. Perfeito? Vamos ver como ficam. Olha aqui, eu vou explicar só esse também, vou me demorar um pouquinho mais nesse, e os outros todos vocês vão analisar pelo que eu estou explicando aqui agora para vocês, tá bom? Repararam? É aquele primeiro que eu falei, ó. Cadê o AJ? A J vocês sabem, ó. A J. Estou olhando para cá no terreno, estou olhando para dentro do terreno. Não adianta, Alex, eu olhar para fora. Se você olhar para fora, não resolveu nada, você está vendo a rua, você está vendo coisa que não interessa para a gente. Então, sempre os nossos perfis, você tem que olhar para dentro, porque o que interessa para a gente está aqui no meio do terreno. Então, é AJ, não é JA. JA você está olhando para fora, tudo bem? Então, AJ, olha aqui, todos esses pontos cotados vão estar naquele gráfico. Olha lá. O que aconteceu aqui? Repararam que isso aqui é um papel quadriculado. Não é milimetrado, quadriculado. Quanto tem cada quadradinho desses? Repara, se daqui aqui tem 68 para 67, quanto tem aqui cada quadradinho? Meio metro, meio metro. Meio metro mais meio metro, deu 1 metro. Ótimo. Eu pontuei aqui, eu graduei nessa situação e eu usei uma coisa interessante. Eu usei o nível, não o 6334 no início. Eu usei um nível 66. O que é o 66? O 66 é o nível ideal, o nível médio, ali da frente do meu lote. Olha que legal. Por quê? Porque eu vou ter que entrar no lote. Então eu faço uma coisa nivelada na rua e eu consigo entrar de uma maneira correta. Mas dá uma olhada. O que aconteceu aqui? Eu nivelei a parte que me interessa, onde eu vou construir, no nível 66. E o que aconteceu? Esse tracejado, o que é mesmo, gente? PNT. Faço o PNT primeiro, construo o PNT. Nivelo no 66 a parte que me interessa. Isso aqui me interessa? Não, é recuo. Isso aqui me interessa? Não, é recuo. O recuo não me interessa como construção, porque eu não posso construir no recuo. Então o que acontece? Nessa situação eu primeiro encontro o meu platô de trabalho, que a gente chama, e depois eu faço um ajuste nas laterais. Esse ajuste é feito de que forma? Lembram que lá naquela tela a gente fez que o ajuste é feito através de quê? Taludes. Olha um talude aqui, olha outro talude aqui. Esse talude, gente, eu fiz esse talude e eu fiz o que com esse talude? Eu tive que aterrar, então ele é um talude de TA, é um talude de aterro. Que legal. E esse daqui? Eu fiz um talude, mas eu tive que cortar esse trecho de terra para chegar no talude. Então esse se chama TC, é um talude de corte. Olha como ficou bonito. Vou trabalhar nisso aqui, tá? Vamos adiante? Olha lá, perfil BK, vocês vão dar uma olhada nisso. Agora temos que ir. Vamos, filhão. Aí, todos eles, o LC também, olha o tamanho dos taludes. O pessoal já está ficando nervoso. Olha o tamanho dos taludes. Não é brincadeira isso aqui, porque toda a minha área de trabalho ficou no 66. Né? Mais um pouquinho. Tá parecendo o Jornal da Globo isso aqui. A gente vai tentando, o pessoal da Globo também, a gente também tem alguns probleminhas. Não tem problema não, gente. Olha lá. Olha aqui. Mas esses são já os perfis longitudinais. Aqueles compridões, tá vendo? Ó? O DA. Mesma situação. DD. EH, longitudinal também. Olha essa loucura que é. Mas você consegue ter uma ideia de como vai ficar a sua construção usando uma plataforma 66.
JM. Só que aí, para terminar, o que acontece? Gente, repararam tudo isso que a gente fez? Certo. Trabalhamos perfis, cortes, aterros, áreas quadradas, volumes cúbicos, compactação, empolamento. E você ainda reparou, que é o que vai estar escrito aqui, vocês vão olhar depois. Você reparou que mesmo assim, depois de todo esse trabalho, você, graficamente, você percebeu o quê? Que os taludes ainda estão grandes, que são taludes que vão dar problema até de desmoronamento, coisa parecida. Mas, Alex, eu estou usando 66, que é aquele nível que está adequado à rua, ao nível da rua. Então, eu estou entrando relativamente bem no meu lote. Sim, mas você lembra no começo, era um lote de quê? Era um lote de declive, era um declive muito acentuado. Então, tanto para um declive quanto para um aclive, o que a gente recomenda sempre para vocês? Bom senso, ajusta o terreno ao seu projeto. Nesse caso, não dá para eu chegar e fechar em 66 e fazer tudo em 66 porque eu vou ter talude muito alto e vai ter problema de erosão nos vizinhos. O que é ideal fazer? Escalonar, eu vou adequando o meu projeto arquitetônico ao desnível do lote. Ou em declive, eu faço escalonamento para baixo, em aclive, eu faço escalonamento para cima, que é até o que vocês estão estudando em Projeto 2 hoje, e vão aplicar isso em todos os outros projetos 3, 4, 5 e até na vida profissional mais para frente. Tá bom? Então é isso que a gente queria passar, espero que vocês vejam todas as etapas que estão na aula, acompanhem, façam esse exercício, e qualquer dúvida que vocês tiverem, que está super assim, passo a passo, mas às vezes tem alguma dúvida, vê a gente lá, conversa com a gente no fórum, manda dúvida que a gente vai estar lá para responder, tá bom? Um abraço e boa sorte para todo mundo.